A partir de hoje eu vou começar o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo foi escrito em Mateus. Eu vou trabalhar versículo a versículo. Eu vou fazer uma introdução para que haja um entendimento na casa. O João Batista, ele tinha por pai Zacarias e Isabel. Eles eram avançados em dias, bem velhinhos. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse que eles teriam um filho. Zacarias fica mudo. Isabel, que era estéril, não podia ter filho, ficou grávida. Quando ela fica grávida, o próprio anjo Gabriel deu o nome. É para ele chamar João. O nome dele teria que ser Zacarias, mas o nome que o anjo deu foi João. Nesse mesmo tempo, a Maria também ficou grávida e foi ver Isabel. Quando Maria, grávida de Jesus, pelo Espírito Santo, chegou perto de Isabel, a Bíblia fala que o João mexeu na barriga de Isabel. O texto santo vai dizer que esse homem nasceu, e em nascendo, ele vai para o deserto. Lá no deserto, ele vestia roupa de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto, mel silvestre, e ele tinha uma mensagem. A mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não ficou na Judéia, não ficou em Samaria, não ficou na Galileia, não ficou em Jerusalém, ele foi para o deserto. A Bíblia vai dizer que esse homem, existia um momento naquela época que fazia 400 anos que Deus não falava. Fazia 400 anos que não tinha culto. Simplesmente o povo fez um templo. Coloca o instrumental aí, filho. Colocaram um templo, oferecia-se os animais, mas a voz do Senhor por 400 anos, não apareceu naquela região. João Batista é a dobradiça entre Antigo Testamento e Novo Testamento. João Batista é o último profeta. João Batista, ele vem com a intenção de preparar o caminho para Jesus. João Batista pregava e batizava no Rio Jordão. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento. Esse João Batista confrontou os Herodes, confrontou o Sinédrio. Naquele tempo tinha tanto o império de César, ele era o imperador, Tibério César. Tinha também em Roma, era o governador. E tinha também o tetrarca Nicolau. E tinha Pôncio como governador. O estágio político da época era horrível. Era o pior momento político. Se você já viu um país que é ruim de política, lá era pior. O momento religioso era muito ruim, muita corrupção, gente vendendo coisa no templo. Foi nesse exato momento que o João, o Batista, ele veio, ele apareceu. E ao contrário de Jesus, que foi pregar nas sinagogas, ele foi para o deserto. Pregava, exortava, chamava a atenção de todo mundo. E um dia, ele denunciou, porque o Herodes ficou com a mulher do irmão dele, Herodias. Herodias ficou com tanta raiva que no dia do aniversário dela, Herodes disse: pede o que você quiser. E ela pediu: eu quero a cabeça desse João Batista numa tigela. E foi o vídeo que você acabou de ver aqui. E assim morre João Batista. E João Batista, o que eu vou fazer hoje aqui? É uma pregação que ele fez. Na verdade, eu vou pregar o que ele pregou. Portanto, o teor da pregação que vai ter aqui agora é o mesmo teor, não é o mesmo teor, não chego perto, mas são as palavras de João Batista. Então eu rogo ao doce e precioso Espírito que fale com a casa nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos lá. Todas as vezes você vai se deparar com a palavra resposta, porque é o ano da resposta. Repita comigo: é o ano da resposta. Essa resposta não é de Deus para a terra, é da terra para o céu. Eu vou dar os recados no final.
As maiores respostas surgem no deserto. Leia comigo, 2, 3 e... As maiores respostas... Vamos lá. O texto vai dizer assim, ó: naqueles dias surgiu João. Qual era aquele tempo? Quais eram aqueles dias? Tempo ruim de política, tempo ruim de religião. Foi no pior momento que João Batista apareceu. É igual quando alguém visita você no pior momento que você não quer receber uma visita. Foi nesse período, fazia 400 anos que Deus não falava, não tinha culto, não tinha profeta, não tinha nada. Nada. De repente, a voz do Senhor veio para um homem. Eu vou dizer para você, até quando você passa pelos seus desertos, a voz de Deus vem para você também. Diga glória a Deus por isso. A voz de Deus vem para nós. E quando estava encerrando esse período profético intertestamentário, de Malaquias até Mateus, a voz de Deus apareceu. E esse homem começou a ir no deserto. Por que o deserto? Ninguém queria ir para o deserto. Todo mundo queria pregar em Jerusalém, todo mundo queria pregar na sinagoga, ninguém queria ficar debaixo de 45 graus. Ele foi pregar lá. Ele fez do deserto um lugar de glória. O que eu acabo entendendo que não é o local que faz o homem, é o homem que faz o local. O que me faz entender que não é o ambiente que faz as coisas acontecerem, são as pessoas que estão no ambiente que fazem acontecer. Não deixaram ele ir para Jerusalém, não foi para Galileia, não foi para Judeia, mas foi para o meio da terra, meio de planícies, foi para o deserto. E quando ele vai para o deserto esse, montanhoso, areia grossa, cheia de pedrinha, ele vai lá porque Deus mandou. Os melhores lugares para Deus dar respostas para nós é no deserto. Foi sozinho. É tudo que nós não queremos, é tudo que nós não gostamos, mas é tudo que Deus providencia para falar com você. No lugar, quando você fica sozinho. É quando não tem ajuda de pastor, da sua família, de amigo. É quando o celular fica branco, escuro. Ninguém. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Segundo cena. Aí ele foi com uma pregação para aquele lugar. Qual era a pregação que ele foi? Repita comigo, 1, 2, 3 e... Onde há arrependimento, há uma resposta vindo da terra ao céu. Olha só, a pregação dele lá no deserto, e dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. De repente, Jerusalém ficou sabendo, a Judéia, a Galileia, todo mundo ficou sabendo. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Faz quantos anos que os nossos pais falam que tinha culto? Eis um profeta no deserto. As pessoas começaram a fluir, começaram a ir. E João Batista, ele não era um pregador que tinha aquelas pregações fofinhas, aquelas pregações docinhas, que afofa, que passa a mão. O povo começou a ir para o deserto junto com ele, e ele mandando um chicote, espada afiada como os 2 gumes. Se arrependam, se arrependam. Aqueles homens adúlteros, fornicadores, pecadores, estavam indo lá. Vamos ouvir o profeta, vamos ouvir o pastor, vamos ouvir a pregação. Qual é o teor da pregação? Faz quanto tempo eu ouvi meus pais falando como que eram os cultos. Vamos ouvir o culto do João, da igreja batista, João Batista. Se arrependam, o reino de Deus está próximo. Se arrependam, se arrependam. Fiquem tristes, não fiquem confortáveis. Não venham para o deserto achando que eu tenho promessa para você, que eu vou... Sabe aquelas pregações que nós queremos que vai dar tudo certo? Acredita, a promessa é tua. Não é não. Muda de vida primeiro. Se arrependa primeiro. A pregação foi essa: se arrependa primeiro, depois vem essas coisas. Todos vocês que estão no deserto, se arrependam. Metanoia, arrependimento, significa mudança de mente. Muda a mente.
Muda a cabeça de vocês. Vocês querem ouvir pregação? Muda a cabeça de vocês. Muda logo. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus. Esse foi o conteúdo da mensagem. Fiquem tristes. Mudem de atitude. Não há salvação sem arrependimento. Vocês não vão para o céu se não se arrependerem. Se vocês ficarem vindo para o deserto para ficar me ouvindo, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês não vão para o céu, vocês não vão para o reino. Essa foi a pregação. Por isso eu entendo que onde há arrependimento, há uma resposta vinda da terra para o céu. A melhor resposta que um crente pode dar para Deus é uma palavra de arrependimento. Uma das melhores canções que Deus pode ouvir de você é: eu vou mudar, eu não faço mais isso, eu vou melhorar, parei com isso aqui, encerrei esse ciclo na minha vida aqui, não falo mais isso, não faço mais isso, não vejo mais isso, não acho mais dessa forma, esse comportamento meu acabou aqui agora, eu mudei. Metanoia, mudança de mente. Essa foi a pregação. Eu aprendo com João Batista que a sua resposta pode facilitar o caminho de muitos. Toda resposta que você dá para o céu é bom para você, mas facilita para pessoas que estão perto de você. No caso proposto, o texto vai dizer: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama o deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O propósito de João Batista era aplainar o caminho. No tempo dos reis, ele sempre mandava engenheiros para ver a pista, se tinha buraco, se tinha pedra, e os engenheiros da época, eles precisariam deixar a terra bem certinha, bem certinha. Qual foi o papel de João Batista? Eu vou chegar primeiro que Jesus, eu vou preparar o coração do povo, eu vou preparar o coração de Israel, eu vou fazer eles se voltarem para a Escritura, eu vou anunciar que o Cordeiro de Deus está vindo. Sabe, meus filhos, quando você dá uma resposta para Deus, você acaba preparando o caminho para uma outra pessoa aceitar Jesus. Você sabe que muitas pessoas estão nos observando. E cada resposta que você dá para Deus, alguém está vendo. E eles estão dizendo assim: eu quero fazer o que Ele faz. Eu fico imaginando o impacto de uma palavra de um homem. Um homem que vai para o trabalho. Eu fico imaginando um homem que fala assim, ó, lá no trabalho, cheio de homem, cheio de gozação, cheio de piada errada. Um homem que se converte e fala assim: eu não vou mais desrespeitar minha mãe. Aquele clima. Eu não vou mais tratar mal meus filhos. Aquele clima. A partir de hoje eu mudei a minha vida. Aquele clima. Dentre aqueles homens que estão ouvindo a voz de um homem, alguém está observando: eu quero ser igual a ele. Isso é preparar o caminho. Os crentes preparam o caminho para outras pessoas se converterem também. Foi isso que João Batista fez. Ele tinha uma mensagem. E foi pregando, anunciando o caminho de Jesus. O caminho de Jesus. Você foi chamado para facilitar a vida das pessoas. Às vezes, você passa por dores para outros não passarem. Existem possibilidades de você passar por situações tão drásticas que é para você não deixar o outro passar. Existem coisas que nós não entendemos se acontecem com a gente. Mas é para Deus nos capacitar, para nós ensinarmos o outro a não passar por isso também. As nossas dores ensinam os outros. Diga isso ao teu irmão: sua dor ensina o outro. Ali estava dizendo, ali eu aprendo também que não espere que o lugar te mude. Seja você a resposta que muda o lugar. Deus vai dizer assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, usavam um cinto de couro na cintura, seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia,
Toda a região ao redor do Jordão. Aqui eu começo a entender, meus irmãos. Você pode estar se sentindo muito mal em lugares que são inóspitos. Você pode não se sentir à vontade em lugares que você não gostaria de estar. Mas geralmente nos lugares que você não gosta de estar, não gosta de permanecer, Deus tem uma tarefa ali. A Ele vinha gente de Jerusalém. Eu não sei se já aconteceu com você, mas geralmente quando as pessoas passam por algumas dificuldades, está na prova, está na luta, na tribulação, sempre chega alguém para pedir tua ajuda, e você não está bem para isso. E quantos crentes não poderiam dizer: mas eu estou mal, eu vou ajudar você no quê, filho? Eu acho que eu estou pior que você. Ali estava João Batista, no deserto, comendo gafanhoto, estava mal. Era só ele, sozinho. Mas a multidão foi atrás dele. A multidão foi atrás dele, mesmo pregando no deserto. Porque não é o lugar que faz uma pessoa, não é uma casa que faz uma família, é uma família que faz a casa. A beleza de uma casa não consiste na cor da parede, e sim nas pessoas que moram dentro dela. A beleza de um lar trata-se muito mais das pessoas do que do tamanho da televisão. Uma família pode transformar uma casa num céu. Um casamento pode transformar um jardim do Éden para os seus filhos. Nós temos o poder em Jesus Cristo de transformar lugares. Foi isso que João Batista fez. Aos olhos de vocês é deserto, para mim é casa de Deus. Aos olhos de vocês é deserto, ninguém quer vir aqui. Eu venho porque Deus me mandou aqui. Toda vez que Deus te levar para um lugar, é ali que Ele vai te usar. Ele era uma voz no deserto. Você também é uma voz. Aonde você está, aonde Deus colocou a planta dos seus pés, você é uma voz. Aonde você vai acordar amanhã de manhã e você vai para algum lugar amanhã na segunda-feira. Lá você é uma voz. Você é uma voz. Ali vinha a gente de Jerusalém, Judeia e ao redor de Jordão. Deus vira a mesa, porque Deus não se adequa a esquemas humanos, padrões humanos. Deus nos usa em qualquer lugar. Deus nos abençoa em qualquer lugar. Deus derrama graça em qualquer lugar. Nenhum lugar é ruim. Nenhum lugar é ruim. Todo lugar é bom. O que é ruim é o nosso coração. Você não precisa falar assim: eu vim aqui, eu senti tal coisa, eu entrei nesse lugar aqui, eu senti os negócios. Não é o lugar, não é o lugar. Porque o sangue de Jesus nos blinda em relação a qualquer coisa feita das trevas. Nenhum lugar é ruim para um crente. Eu me lembro, senhores, eu estava fazendo um seminário e me deram um trabalho que eu deveria ir numa determinada religião. E eu, menino, imaturo, não falei para o meu pastor que ia fazer isso, que se eu falasse talvez ele não ia deixar, mas eu errei. E eu fui num lugar que tinha uma mesa enorme assim, ó, enorme. Eu e o Anderson, enorme. Eu queria muito ir lá conhecer o lugar. Ali tinham as pessoas sentadas ao redor da mesa. E tinham poucas cadeiras aqui na frente, um quarteirão da minha casa. E tinha uma senhora que ficava colocando o braço assim: vem Espírito, vem Espírito. Aí estava eu e o Anderson. Não vem, Senhor. Senhor, fecha a boca de todo mundo aqui, não vai aparecer nada aqui hoje. Nenhum demônio vai aparecer nesse centro. Em Cristo fala a verdade, em Cristo não minto. Estava eu, o Anderson orando, eles começaram a olhar para mim. E a senhora falando assim, ó: onde que vocês estão? E as pessoas assim, ó. Sim, todo mundo assim na mesa. E ela rodando, andando. Eu lá sentado lá: não vai. Não vai aparecer nada aqui. Nada. E eu jovem, eu vibrava. Jovem, vendo não manifestar.
Senhor, fecha a boca, não vai aparecer nada aqui hoje. Nós estamos aqui em teu nome. Nada. Fiquei 1h30 com essa mulher tentando fazer com que os espíritos possuíssem as pessoas que estavam naquela mesa. Nenhum apareceu. Porque eu sou uma voz. Você é uma voz. Você é uma voz. Quando você está num ambiente que você percebeu que é um ambiente assim tenso, um ambiente em trevas, você é uma voz naquele lugar. Quando você entra numa casa que tem muito palavrão, muita palavra errada, e você começou a se sentir mal, não se sinta mal, você é uma voz. Começa a falar em espírito: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, aleluia. Então esse homem começou, e ali, qual foi a consequência, irmãos? Foi para o deserto. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, está próximo. Ali estava indo o povo, estava indo lá, de Jerusalém, Judeia. O que foi acontecer, irmãos? O que vocês acham que aconteceu naquele lugar? A resposta ao pecado já foi arrependimento. Hoje é trocar de igreja. Houve um tempo que quando se falava de pecado, as pessoas se arrependiam. Se você tocar no pecado de alguém, eles trocam de igreja. Estou chateado, pegou no meu pé, falou de mim, mexeu com o meu pecado, mexeu com o meu erro, deixa eu quieto no meu canto. Ninguém gosta. Antigamente, as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Hoje trocam de igreja. Não gostei. Deixa eu ficar com o meu pecadinho. Deixa eu ficar com a minha pornografia. Deixa eu ficar com o meu adultério. Deixa eu ficar com meus rolos aqui, ó. Eu quero ir para a igreja, mas eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Aqui, irmãos, eu me lembro da Hernandes Dias Lopes, fala lá na África do Sul, na missão Guacibantu, África do Sul. 30 mil pessoas na igreja. O pastor pregando, daquelas 30 mil pessoas, ele começou a pregar sobre perdoar o irmão. Ó, se você lembrar que você tem alguma coisa com o teu irmão, deixa tua oferta aqui no altar, vai lá falar com ele, e depois volta e deposita sua oferta. Ele conta, o pastor Hernandes conta que o culto foi esvaziando. O povo foi saindo, ele ficava olhando assim. Já umas 15 mil pessoas saíram do culto na hora da palavra. Ficou chateado. O que está acontecendo? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aquele povo começou a ouvir a pregação: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, está próximo. O povo começou a confessar pecado, irmãos. Santo Deus. O povo começou a falar: eu tenho esse problema, eu estou confessando, eu tenho essa falha, eu quero mudar, eu tenho essa inclinação, eu quero parar, eu tenho essa tentação, eu quero mudar, eu tenho esse sentimento, eu quero mudar. O povo começou a confessar lá no deserto. E na medida que eles confessavam os seus pecados, se arrependiam dos seus pecados, e já eram batizados no Jordão, irmãos. Bendito seja Deus. Era uma mensagem que exigia daquela multidão. É como se João Batista dissesse assim: ó, não sai daqui sem uma aliança com Deus. Vocês vieram ouvir uma palavra que tem que ter metanoia, arrependimento, mudança de mente. Você tem que sair daqui mudando a vida. E o povo começou a confessar: estou errado com a minha esposa, estou errado com o meu marido, eu estou com pecado oculto, eu deixei de fazer isso. O povo começou a confessar. E na medida que eles iam confessando, seriam batizados. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Uma pregação dura, uma pregação que não tinha papinha, mas foi essa pregação que fez o pessoal falar: eu não quero mais essa vida. Irmãos, tem alguém aqui nessa igreja
que está há muito tempo para tomar uma decisão e não tomou até hoje? Vai chegar lá, confessando os seus pecados, cada um. Isso é uma sinfonia no céu. Quando alguém está sentado ouvindo uma palavra: Senhor, eu sou isso. Senhor, a tua graça mostrou que eu sou isso. Me perdoa, me perdoa. Ele perdoa, irmãos. Repita comigo: Deus me perdoa. Mais alto, irmãos: Deus me perdoa. Claro que Ele perdoa. João Batista estava dizendo assim: ó, não fique aqui ouvindo essa pregação sem confessar. Confessa. Eles eram batizados por Ele. Rio Jordão. Que coisa linda, Espírito Santo. Que coisa linda. Por que as pessoas querem trocar de igreja hoje em dia, quando as coisas apertam para o lado dele?